pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de Kabbalah e Matrix. Hoje a gente vai falar sobre um ponto muito importante, muito relevante, algo fundamental para o teu desenvolvimento espiritual, e a gente vai fazer aqui um paralelo com o filme. Conforme a gente falou na primeira aula, a Kabbalah vai concordar, ou o filme vai concordar em muitos pontos com a Kabbalah, mas em alguns elementos é preciso que a gente faça uma separação daquilo que foi colocado no filme e daquilo que a Kabbalah preconiza, porque em alguns pontos, como eu disse, eles são completamente discordantes. Hoje, a nossa intenção aqui, nosso propósito aqui, é falar sobre um desses elementos que é um elemento chave para o teu desenvolvimento espiritual e que é óbvio que você não deve ter notado isso no filme, porque não importa qual foi o sistema que você adotou para a sua vida, qual é a sua religião ou qual é o sistema esotérico que você estuda, não importa sobre aquilo que você já vem participando há muito tempo, se você já foi iniciado nessa ou naquela organização, não importa. O que existe de verdade é que há um elemento chave para a tua virada espiritual que não é apresentado em nenhum outro sistema, à exceção da Kabbalah, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Na primeira aula, a gente falou sobre aquela ideia de que todos nós somos escravos de um sistema que a gente não percebe, que a gente vive numa realidade fantástica, numa fantasia, né? Num sistema quase que onírico, como se a gente estivesse sonhando, e não percebe a realidade real mesmo, a verdadeira realidade. Esse sistema onírico no qual a gente está envolvido, completamente absorvido por ele, é aquilo que a gente explicou na aula passada, que a gente chamou de desejo de receber. Esse desejo de receber vai ditar absolutamente tudo o que a gente faz. Se você não está entendendo muito bem o que a gente está falando agora, eu convido você a assistir a primeira aula se você não assistiu, ou a revisá-la se isso não ficou muito claro. É óbvio que todos esses temas a gente vai desenvolver eles de uma maneira muito mais profunda e detalhada nos cursos de Kabbalah. Aqui a gente está querendo fazer uma síntese muito simples, muito rápida, para que você que ainda não conhece a sabedoria da Kabbalah, através da ideia de ter acompanhado o filme Matrix, consiga fazer alguns paralelos e entender definitivamente do que é que a Kabbalah trata. Mas enfim, o fato é, pensa comigo, muito da nossa, se não a totalidade das nossas decisões, vai passar necessariamente pelo nosso mundo interno, e é esse mundo interno que vai estimular nossa inteligência a tomar esta ou aquela decisão, a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. Se é assim que funciona, então você há de convir e de concordar comigo que mesmo quando você faz alguma coisa para ajudar alguém, você faz isso porque você escolheu, porque você desejava ajudar aquela pessoa. Dessa forma, ainda que o resultado final da sua ajuda seja para o benefício do próximo ou da outra pessoa, a decisão de fazer isso é para atender um desejo ou uma determinação sua. Logo, a gente pode continuar chamando aquilo que você chamava antigamente de altruísmo, a gente pode, a partir de agora, começar a chamar de egoísmo, porque no fundo, a decisão é sua, de acordo com esse mundo interno, de acordo com esse desejo interno de ajudar ou deixar de ajudar alguém. Sempre a decisão vai passar por uma escolha pessoal de cada um. Se funciona dessa maneira, o que a gente vai vendo no filme e o que a gente quer trazer para a aula de hoje é que toda aquela escravidão e toda aquela ilusão que as pessoas vivem no filme Matrix, a Kabbalah vai dizer pra gente que, da mesma maneira, a gente vive uma espécie de ilusão de que nas nossas vidas reais a gente tem uma série de escolhas a fazer, mas a gente nunca se deu conta de que, de alguma maneira, essas escolhas já estão pré-determinadas pelo nosso desejo interno. Um exemplo muito simples é o seguinte: imagina que você está num determinado evento, seja lá o qual for, e que o anfitrião desse evento chama você ao final e diz o seguinte: ok, muito obrigado por sua participação, e na saída você tem duas caixas, uma caixa azul e uma caixa vermelha. Se você passar pela caixa vermelha, você pode retirar ali uma nota de R$100 e levá-la como lembrança dessa sua participação em nosso evento. Mas você pode também escolher a caixa azul e retirar uma nota de R$20. Qual das duas caixas você vai meter a mão e retirar uma nota? Olha,
posso dizer para você que eu já adivinhei que de uma forma precisa você sempre vai escolher retirar a nota de R$100. E por que é assim? Exatamente porque você não tem livre-arbítrio. Exatamente porque as suas escolhas já estão de alguma maneira pré-determinadas. Se você tiver diante da oportunidade de ganhar um carro ou escolher uma casa, você vai escolher uma casa, mesmo que você goste mais do carro, porque vendendo a casa você pode comprar vários carros. Se você tiver diante da oportunidade entre ter um avião ou ter uma motocicleta, você vai escolher um avião. Se você tiver diante da oportunidade de ganhar um salário ou de ganhar 5 salários, você sempre vai escolher ganhar 5 vezes mais do que você ganha hoje. Por quê? Porque é assim que funciona o nosso sistema, é assim que funciona o nosso desejo. E sendo dessa forma, o que você vai concluir se você fizer esse tipo de análise é que tudo está já baseado numa espécie de regra interna do seu desejo, da sua personalidade. E se está tudo baseado nessa regra, você vive escravo disso e não livre para isso. Porque ninguém livre de consciência vai escolher a nota de R$20. Talvez alguém mais esperto que esteja assistindo esse vídeo pense, mas eu escolheria sim a nota de R$20 só para poder afrontar a regra. Se você é desses mais espertos, eu vou dizer para você o seguinte, se você escolhesse a nota de R$20 para poder afrontar a regra, eu posso afirmar que, sem sombra de dúvidas, que a sua escolha de afrontar a regra é mais importante e significativa para a sua satisfação do que pegar a nota com valor mais alto. Você vai ficar muito mais satisfeito pegando a nota mais baixa, de valor menor, e subvertendo a regra. Esse orgulho de subverter a regra, digamos assim, vai ser algo que vai te causar muito mais satisfação do que a nota mais alta. E dessa forma, você continua, mesmo quando tenta subverter, obedecendo a regra. Nesse sentido, o que é importante para a gente falar nesse nosso encontro de hoje é uma ressalva muito significativa para o teu avanço espiritual e que nesse ponto que eu estou chamando de muito significativo para o teu avanço espiritual, existe uma discordância fundamental da Kabbalah com a maioria dos outros sistemas religiosos ou esotéricos, como também em relação ao filme Matrix. O que é que a gente vê no filme? A gente vê no filme a história do Neo, do escolhido. É uma pessoa comum que começa a perceber que existe alguma coisa de errado, que tem uma espécie de sensação de insatisfação com o mundo, ele começa a sentir que alguma coisa não está funcionando bem, e aí em algum momento ele começa a entrar em contato com o Morfeu, e através do contato com esse personagem chamado Morfeu, ele é libertado da sua ilusão de viver num mundo onde a sociedade ainda está funcionando. É o Morfeu que vai mostrar para ele que ele é uma bateria e que vai tirar ele daquela condição onírica. É através da ajuda do Morfeu que ele começa a descobrir o mundo real, começa a entender como é que as coisas funcionam e começa a se desenvolver. E na medida em que ele se desenvolve, ele vai se revelando verdadeiramente o escolhido, apesar de que no começo, principalmente, óbvio, no primeiro filme, no começo do primeiro filme da trilogia, ele não tem muito a certeza de que se ele é o escolhido ou não, aquele que vem para libertar toda a sociedade daquela prisão imposta pela inteligência artificial das máquinas. O processo de desenvolvimento do herói do filme, ou do Neo, ele vai passando por diversas etapas onde tudo vai ficando mais claro para ele. Uma coisa que fica muito patente no filme é que através do estímulo do Morfeu, o Neo começa a acreditar em si mesmo. E no momento em que ele começa a acreditar nele próprio, os poderes dele começam a se desenvolver. O filme é verdadeiramente muito emocionante. A gente vai acompanhando etapa por etapa todos os desafios que o Neo vai enfrentando, não só do lado de fora, quando ele enfrenta o Smith, quando ele enfrenta as forças policiais, mas principalmente dentro dele, quando ele começa a enfrentar os seus conflitos internos e começa a tentar vencer cada uma das suas barreiras até o momento em que ele consegue acreditar que ele é o escolhido. É através do seu esforço pessoal, é através de correr risco, é através do seu desenvolvimento que ele consegue, passo a passo, com todo o esforço, com toda
a dedicação e com todo o enfrentamento dos seus medos, que ele alcança a posição final de escolhido, e é óbvio, isso vai ser concluído só no terceiro filme da trilogia, no momento em que ele salva todo mundo. É exatamente aqui que eu quero comentar com vocês. Uma coisa muito comum em todos os sistemas é a gente identificar que o grande problema da evolução espiritual do ser humano é o ego. A gente identifica, não só individualmente, mas coletivamente em cada um dos sistemas, sejam eles sistemas esotéricos ou religiosos, toda vez que você vai estudar alguma coisa assim, todos eles vão ser unânimes em dizer uma coisa: o grande problema é o ego. Enquanto o ego dominar, a gente não consegue avançar espiritualmente. A Kabbalah também vai afirmar isso, mas tem um ponto crucial aqui. Pensa comigo o seguinte: como é que eu posso ser melhor do que eu? Se eu for melhor do que eu, esse melhor sou eu. Tá dando para entender? Eu não posso curar a mim mesmo. Isso não tem sentido. Isso é um equívoco tão onipresente em todos os sistemas que ninguém se deu conta disso. Eu tinha falado disso na primeira aula, ou de alguma coisa semelhante quando a gente fala do sistema que é chamado desejo de receber. Veja, quando eu penso, por exemplo, que eu preciso controlar algum impulso negativo da minha personalidade, quando eu imagino que eu tenho algum traço indesejável que eu preciso corrigir, de onde é que vem esse desejo de corrigir o traço indesejável? Do próprio ego. Se eu, como ego, quero curar o ego, o que é que eu estou fazendo aqui? Se eu, como ego, quero vencer o ego, o que é que isso significa? Significa que se eu criar dentro de mim uma cisão, como se eu fosse uma espécie de esquizofrênico, e tivesse duas personalidades, aonde uma precisa controlar a outra, mesmo que isso fosse possível e que eu conseguisse lograr êxito com isso, no final da história, a parte que venceu continua sendo o meu ego, porque não existe nada em mim que não seja o próprio ego. Então, como é que isso pode se dar? Como é que isso pode ter alguma lógica? Nesse sentido, a Kabbalah vai desenvolver para a gente um outro sistema completamente diferente que a gente vai entender ao longo do tempo, ao longo de muito estudo. Mas eu já posso adiantar aqui para você que esse aqui é um dos pontos fundamentais que diferencia a Kabbalah de todos os outros sistemas e que também está apontando para a gente um pequeno erro aqui, mas que apesar de pequeno é fundamental para o seu desenvolvimento espiritual, um erro que não está exposto, que não está claro no filme Matrix. Quando a gente vê que o Neo se desenvolve através do seu esforço, através da sua batalha interna, até o momento em que ele se torna o escolhido, a sensação que dá para cada um de nós é que isso tudo veio pelo seu próprio mérito. Foi ele que alcançou essa condição a partir do momento que ele recebeu a ajuda do Morfeu para despertar da sua inconsciência. Pois é, presta atenção aqui comigo. Se você já faz parte de algum sistema, se você já está há muitos anos buscando a sua iluminação individual, se você acredita que através do seu esforço pessoal, assim como o Neo do filme Matrix, você vai avançar gradualmente na direção do seu desenvolvimento, até que em algum momento qualquer, nesta encarnação ou em alguma outra, você vai finalmente alcançar a luz, eu tenho que te dizer que esse é o maior traço de egoísmo que existe dentro de você. Em primeiro lugar, porque você quer fazer tudo isso sozinho. Você quer realmente ter o mérito próprio, pessoal e privado e intransferível do seu próprio desenvolvimento. Em segundo lugar, quando você acredita que vai fazer isso sozinho, você excluiu o Criador da sua jornada. E em terceiro lugar, se isso tudo fosse possível, ia significar nada mais, nada menos do que abandonar todos os seus irmãos humanos para trás. Porque na medida em que você se ilumina sozinho, vai caber a cada um deles tentar ou não tentar fazer o mesmo esforço que você, e você, durante o teu processo de iluminação, se concentrou tanto em conseguir alcançar essa meta, que em momento nenhum se envolveu e envolveu as outras pessoas nesse processo de iluminação. Veja, algumas pessoas querem poder, outras pessoas querem dinheiro, outras pessoas querem fama. E um grupo muito seleto dos maiores egoístas desse mundo querem se tornar como deuses. O que pode ser maior
do que alcançar a iluminação com as próprias mãos através do próprio esforço. O que pode ser mais vaidoso do que isso? Pois é, aqui reside um grande traço do seu ego que você não tinha enxergado e que também não está claro no filme. Na Kabbalah a gente vai aprender que ninguém sai da prisão sozinho. Um processo muito profundo vai acontecer com a gente, de forma que a gente vai ter que passar por uma situação de inversão do nosso sistema interno. É óbvio que a gente não tem aqui espaço para tratar de como é que isso funciona, mas é importante saber que, embora a Kabbalah discorde do filme no sentido de que o Neo vá se desenvolvendo com suas próprias forças, com a sua própria garra, com a sua tenacidade até o ponto de se tornar o escolhido ou o iluminado, a Kabbalah vai dizer que isso não funciona, mas em outros pontos a Kabbalah concorda, porque veja, para que ele saia da Matrix, para que ele desperte para a sua condição real, ele precisou receber a ajuda do Morpheus, ele precisou ser encontrado pelo grupo que habitava a nave ou que vivia dentro da nave Nabucodonosor, e através da ajuda desse grupo é que ele conseguiu acordar e despertar para a verdadeira realidade, para aquilo que realmente é a vida. Foi ali que ele encontrou uma outra dimensão da existência e saiu daquela prisão que ele se encontrava. Nesse ponto, a Kabbalah vai ser totalmente concordante, mas você precisa entender, é muito importante que você entenda, que toda essa busca espiritual que a gente enceta durante anos da nossa vida, tentando com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio estudo, com a nossa própria garra e tenacidade, tentando alcançar finalmente o nosso momento de iluminação, isso nunca vai acontecer. Porque quando você está fazendo isso, ainda que não estando consciente do que isso significa, existe aqui um erro fundamental. E se esse erro fundamental não for superado, as portas da outra dimensão jamais se abrirão. Pensa aqui comigo. Para você se tornar alguma coisa melhor e superior, é fundamental que essa coisa que você pretende se tornar seja verdadeiramente divergente do seu ego dominante nesse momento. Se você busca mais dinheiro ou se você busca mais espiritualidade, ambos são para a sua vantagem pessoal. Se você está buscando mais poder ou mais fama, ou se você está buscando a capacidade de desenvolver poderes esotéricos, de poder saber ou prever o futuro, ou de tentar curar as pessoas, ainda que isso traga vantagem para muita gente, isso é um processo do seu ego querendo se desenvolver e querendo ser superior àquilo que você é hoje. Dessa forma, a força do ego ainda é o que está controlando o processo. E enquanto o ego controla o processo, você se engana achando que está vencendo o sistema, quando na verdade está fazendo parte dele. Essa questão ela é de fundamental relevância para que você possa avançar espiritualmente. Aí talvez você vai me perguntar o seguinte, mas se eu estou completamente envolvido por isso, e se eu sou essencialmente isso, o que eu tenho que fazer para sair do labirinto? Você vai aprender isso estudando Kabbalah durante algum tempo. Por agora, o que a gente pode dizer para você é que você vai avançar muito se compreender verdadeiramente essa questão. Compreender que por mais que você tenha se esforçado, por exemplo, para se desapegar, isso também é um desejo seu. Se você continua atendendo os seus desejos, você continua funcionando dentro do mesmo sistema e da mesma regra. Os desejos são todos forças dentro de nós que exigem a sua satisfação. Não importa se você quer comida, não importa se você quer sexo, não importa se você quer segurança, não importa se você quer fama, não importa se você quer conhecimento e também não importa se você quer a iluminação espiritual. Todos eles fazem parte de um conjunto de forças que vão determinar o total dos desejos dentro do seu coração. Enquanto você atende os seus desejos, você continua sendo egoísta, porque a essência do ego são os seus desejos. E não importa de qual categoria seja o desejo, é sempre ele que alimenta a existência do seu ego. Então, o que é que pode ser feito? É alguma coisa muito complexa que você vai aprender na medida em que estudar Kabbalah, mas compreender esse ponto, que mesmo que no momento em que você acredita que está buscando a espiritualidade, você acredita que está fazendo alguma coisa diferente, na verdade você ainda está fazendo a mesma coisa, se esse ponto não ficar muito claro para você.
encontrar verdadeiramente a chave que vira um sistema e transforma ele em outra coisa, ou que abre a tua percepção desse nível para o próximo nível, para que isso aconteça, vai ser fundamental que você compreenda esse ponto exato que a gente está comentando aqui, de que tudo faz parte dos seus desejos e que na medida em que você segue atendendo os seus desejos, você não mudou absolutamente nada na sua vida. Só para aumentar a energia, só para deixar você com a pulga atrás da orelha, pensa comigo o seguinte: você pode escolher entre fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Você pode escolher ir por aqui ou por ali. Mas o fato é que quando você faz uma escolha, algum desejo ou alguma determinação já existia lá dentro de você. Quando você pondera sobre duas opções, essas opções estão colocadas e essa sua ponderação, por mais racional que seja, vai atender a alguma determinação interna sua que já previamente existe dentro de você. Se essa coisa previamente já existe dentro de você, aonde é que está a sua escolha verdadeiramente livre? Eu espero vocês na nossa próxima aula de Kabbalah e Matrix.